Bom, pessoal, eu não gosto muito de individualizar erros, essa coisa toda, mas o Léo Pereira cometeu um erro infantil no final do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, que foi o pênalti. E o Flamengo, para ser campeão brasileiro, tem que ganhar esse tipo de jogo. Não dá para perder esse tipo de jogo para o Cruzeiro, que foi um time que quis mais do que o Flamengo. Atacou mais, fez com que o Rossi se tornasse um dos principais nomes em campo. E o Léo Pereira tem o Danilo à sombra dele. Eu não entendo por que o Danilo é banco desse time do Flamengo. E o Felipe Luiz erra na avaliação, na minha opinião, quando elenca o Léo Pereira como um dos melhores técnicos, um dos melhores zagueiros, melhor dizendo, em atividade no futebol brasileiro. Ele não é. Ele comete as famosas Léo Pereiradas, como fala o André Rocha. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar, né? Me perdoe aqui o cenário, eu não estou no meu estúdio, né? Estou fora de casa, mas estou gravando esse vídeo aqui para fazer um pós-jogo de Flamengo e Cruzeiro, um jogo em que o Cruzeiro quis mais do que o Flamengo. O Cruzeiro jogou uma final de Copa do Mundo e o Flamengo jogou uma partida como se fosse outra qualquer do Campeonato Brasileiro. E um time que prioriza o Campeonato Brasileiro precisa ganhar jogos dessa forma. O Cruzeiro quis mais do que o Flamengo. A marcação-pressão do Cruzeiro é algo a ser estudado, né? E o Wilton Pereira Sampaio fez uma péssima arbitragem, mas foi pênalti. Não vou mentir para você aqui. Foi pênalti do Léo Pereira, que falhou no lance do primeiro gol, assim como o De La Cruz, gol marcado pelo Caio Jorge, e o Flamengo toma um gol de pênalti, né, num pênalti que o Rossi foi buscar, aliás, que partida do Rossi, e o Gabriel acaba fazendo o gol da vitória do Cruzeiro. Eu vou falar mais sobre esse jogo nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer uma fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, e aí você vai fazer o seu cadastro. Quando você fizer o seu cadastro, você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado para você. Lembrando que haverá jogos do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, 2 partidas, hein? O Atlético Mineiro na zona do rebaixamento encarando o Juventude e o Red Bull Bragantino recebendo a equipe do Mirassol. Então você tem 2 jogos para poder fazer a sua fezinha na BandBet. E tem também jogo pela Premier League, Nottingham Forest, atrás da façanha de chegar entre os 5 melhores e garantir a classificação para a UEFA Champions League na Premier League, contra o Crystal Palace, que é um time do John Textor. Então você terá a BandBet Multiplica para todos esses jogos para você nessa semana de Libertadores da América. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o tema sobre este vídeo por aqui, a gente falando, né, sobre essa derrota do Flamengo por 2-1 para o Cruzeiro, nos estertores já, o De La Cruz fez uma partida muito ruim, né, assim, eu queria destacar, além do Léo Pereira, o De La Cruz, que foi muito mal no jogo, e o Léo Pereira foi muito mal. Né? No lance do primeiro gol marcado pelo Caio Jorge, tem uma falha do De La Cruz um pouco mais adiante, mas o Léo Pereira não bota fé no Caio Jorge, que é um dos melhores atacantes hoje em atividade no futebol brasileiro. E aí no lance do pênalti, pelo amor de Deus, né? Que pênalti infantil, não ia acontecer absolutamente nada naquele lance, e o Léo Pereira acaba cometendo uma de suas Léo Pereiradas, né? E aí é o seguinte, você tendo o Danilo como zagueiro do time, cara, você não pode pensar 2 vezes, entendeu? Joga com o Danilo, pronto, acabou. Ele é um dos melhores zagueiros do Flamengo ao lado do Léo Ortiz. E o Léo Pereira, Felipe Luiz, não é um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro, porque ele comete esse tipo de falha, assim como no jogo contra o Central Córdoba no Maracanã, em que ele comete o pênalti. Agora, dito isso, o que é o Michael? O Michael entrou no lugar do Pedro, tudo bem, o Pedro não tinha condições de jogo, mas o Juninho não pode ser o último da fila, cara.
E aí ele arma o time com o Bruno Henrique como centroavante, não aconteceu absolutamente nada. E o Michael jogando pelo lado esquerdo é uma nulidade, o Michael. A bola chega nele e ele perde as bolas, né? Ele não consegue dar desenvoltura ao jogo, né? Ele dribla quando tem que chutar, quando tem que passar. Quando tem que driblar, ele passa a bola e passa mal. É um jogador que não teve, né, a preparação adequada na base, né? Não teve nada disso. Mas já passou o tempo, né, dele aprender, ele já deveria ter aprendido. É um jogador com notórias dificuldades e até acho, e reitero aqui, que foi um erro ter trazido o Michael, denota uma falta de criatividade até da diretoria, no caso antiga do Flamengo, em repatriar o Michael, um jogador que não produz absolutamente nada no que diz respeito aos ataques do Flamengo. Os ataques do Flamengo morrem nos pés do Michael. Então, assim, tivemos um jogo em que o Arrascaeta salvou, tá? O Gerson foi muito bem no lance do gol do Arrascaeta, porque ele dá início à jogada lá atrás e depois dá o passe para o Arrascaeta fazer o gol. Arrascaeta é um gênio, tá? É um gênio. Mas fora ele, outros jogadores não atuaram muito bem, né? E aí não dá para levar sozinho, cara. O Wesley não foi bem. O Léo Pereira, é isso que eu falo, o zagueiro não pode ser irregular, assim como o goleiro. Ele salvou uma bola ali no segundo tempo, que seria um gol certo do Cruzeiro. Eu estava até elogiando o Léo Pereira. E aí comete esse pênalti totalmente infantil e o Flamengo acaba perdendo a partida para o Cruzeiro. Um jogo em que o empate, diante das circunstâncias, seria um baita resultado. Porque o Flamengo jogou pior do que o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou melhor do que o Flamengo. E dói bastante, né, ter sofrido um gol da forma como sofreu, num pênalti infantil, o Rossi pegando a cobrança do Gabriel e depois o Gabriel colocando no fundo das redes. Então, resultado duro, né? Um choque de realidade muito grande, né? Para quem dizia que o Flamengo vai sobrar no Campeonato Brasileiro de Futebol, gente, não é assim, tá? Tem que ganhar jogos improváveis. Como o Palmeiras fez com o Vasco da Gama, ganhou um jogo na marra do Vasco, né, com uma falha bizonha ali do Hugo Moura no processo de saída de bola, e ganhou o jogo, não jogou bem. O Léo Jardim não fez uma defesa no primeiro tempo, não foi um bom jogo do Palmeiras, mas foi lá e ganhou o jogo do Vasco, jogando com o mando do Vasco, é bem verdade, que no Mané Garrincha. Então o Flamengo, para ser campeão, precisa ganhar esse tipo de jogo. É bem verdade que muita gente vai perder pontos para o Cruzeiro jogando no Mineirão. Esse time do Cruzeiro está muito bem armado pelo técnico Léo Jardim. A pressão na saída de bola do Cruzeiro é algo a ser notado, sublinhado, como a melhor pressão na saída de bola de um time no futebol brasileiro nesse momento. Por isso que ele coloca o Gabriel no banco de reserva, porque ele precisa de mais intensidade para essa pressão. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, a gente volta amanhã com mais um. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.